Hoje eu vou falar com você sobre uma das palavras mais mal compreendidas na nossa jornada e uma das mais faladas também. Sabe qual é? Leveza. Pois é. Essa palavrinha ela foi sequestrada, coitada. Ela foi transformada em sinônimo de passividade, de fraqueza, de uma pessoa que é permissiva, que aceita tudo de repente. E infelizmente, outra palavra que foi muito mal compreendida nos últimos tempos foi força. Força não é sinônimo de brutalidade, não é sinônimo de agressividade, não é sinônimo de rigidez e nem de carregar o mundo inteiro nas costas o tempo todo. E se você pensa que ser forte é carregar tudo, é ter várias batalhas, é ter uma vida cheia de desafios o tempo inteiro, esse vídeo é pra você. Vem logo e vamos lá. Olá! Eu sou Emília Guiar, eu sou cristã desde berço, mas eu precisei desaprender religião para viver uma verdadeira intimidade com Cristo. E bom, se tem alguém que nos chama de forma revolucionária e muito clara para toda essa mudança de força e leveza, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, Jesus ele é muito claro ao dizer: "Vinde a mim, o que estáis vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Presta atenção, olha. Jesus ele foi a pessoa mais forte que pisou aqui na terra. E o convite que ele traz para nós, o convite que ele nos faz de forma clara, de forma direta, é um convite de leveza, um convite de troca. E é isso que acontece. Você não precisa carregar o mundo todo nas suas costas. Você precisa apenas ter a clareza e a humildade de dividir esse fardo com Cristo. Porque Ele está do seu lado. Ele não quer que você carregue sozinho. E você não precisa provar que você consegue carregar sozinho. Porque de verdade, você não consegue. Porque se você conseguisse, você não estaria desse jeito que você está hoje. É muito claro, é muito simples, mas a gente insiste em que tudo seja pela nossa força, pelo nosso jeito. Não é bem assim. Quando estamos com Cristo, não quer dizer que tudo vai passar assim de forma instantânea, não quer dizer que nossos problemas vão desaparecer, é isso que eu quero dizer. Os problemas eles não vão desaparecer, os desafios também não vão cessar, mas a diferença é que a gente vai sentir uma leveza inexplicável, porque o fardo não está sobre nós. O controle do futuro não está mais tentando ser carregado nas nossas mãos. Não, a gente só deixou. A gente deixou. Porque a gente está ao lado de Cristo. E tudo com Ele é leve. Porque Ele nos lembra constantemente de quem está no controle. E ó, tem mais uma coisa. A nossa força não vai vir dos nossos músculos. Não nossa força espiritual. Ela vai vir da nossa rendição a Ele, da nossa suficiente humildade para pegar na mão dele e seguir em frente. Você tá pronto para continuar? Eu espero que você esteja, porque ó, vai vir muita coisa ainda por aí. Outra coisa que é muito importante a gente conversar, olho no olho aqui, intimidade agora, é que você não é um capacho. Ser cristão não é sinônimo de ser capacho espiritual. Não é sinônimo de você ser passivo, de você nunca dizer não, de você não ter a autoridade para impor limites na sua vida. Isso não tem nada a ver com ser cristão. Pelo contrário. Pelo contrário mesmo. Porque Jesus, quando ele entrou e viu o templo do Senhor repleto de comércio, de coisas que não tinham nada a ver com adoração a Deus, ele, num instante, pegou um chicote na mão e derrubou todas aquelas mesas. Ele teve força, coragem e autoridade suficiente para botar um basta naquilo, para não permitir que aquela situação continuasse. Quantas situações na sua vida estão acontecendo há tanto tempo, apenas esperando que você se posicione, apenas esperando que de uma vez por todas você dê um basta, que você tenha a força
e a tomada de decisão para derrubar tudo isso que está acontecendo, sabe? Pegar o chicote mesmo e acabar com isso. Você está realmente esperando as pessoas fazerem isso por você? Pois saiba que essa decisão é sua. Você não pode esperar que tudo seja entregue de bandeja a você o tempo todo. Porque a vida, ela vai te mostrar muitas vezes o que ela quer de você. E você tem muitos sonhos, você tem muitos planos, você quer coisas grandiosas. Então se prepare. Você vai ter que ter coragem de dizer sim. Mas vai ter que ter muito mais força para dizer não. E ainda assim, você bater no peito e dizer: eu sou leve, eu sou forte. Mas eu também estou fazendo isso porque eu quero descansar em Cristo. Entendeu? Outro personagem da Bíblia que fala muito conosco e nem todas as vezes é tão lembrado assim ou reconhecido, tem um nome, e o nome dele é Neemias. Neemias, ele foi escolhido para a reconstrução dos muros de Jerusalém lá naquela época. Ele orava, ele confiava a Deus, mas na hora de construir os muros, os trabalhadores, eles edificavam com uma mão e tinham uma super espada na outra. Porque nós precisamos edificar nossa vida espiritual, nossa casa, nosso ser, nossa família, mas também precisamos lutar. Lutar pelo que é certo, lutar pelo que Deus te confiou, a começar por você mesmo. Você tem feito isso? A luta, de modo algum, é permitir que façam o que quiserem com você. Você precisa ser firme, precisa estar em paz com a escolha que Deus te dá. Muitas vezes, enquanto nós edificamos, as pessoas de algum modo vão lutar, batalhar contra nós, até mesmo de forma inconsciente. Acontece. A mentalidade das pessoas é diferente da nossa. Mas não podemos ter medo de lutar enquanto a gente edifica. Não podemos ter medo de dizer sim enquanto edificamos. Não podemos ter medo de dizer não, de dizer um basta. Entende? Edificar não é antônimo de lutar. Você pode ser leve enquanto você luta. Você pode ser firme enquanto você diz não. Não é uma questão de você ter que fazer uma coisa e não poder fazer outra. Você entende? É sobre isso que queremos falar hoje. O que eu tô querendo dizer é que ser forte não é ser reativo, não é ser agressivo. É ter a coragem suficiente para defender o que é certo e se posicionar contra o que é errado. Qual é o preço que pagamos por nos silenciarmos diante das coisas erradas que a gente vê? Diante das coisas erradas que acontecem bem na nossa frente e muitas vezes não temos coragem de fazer algo a respeito. Isso é passividade. Isso é a consequência do silêncio dos inocentes. Você entende? Ser cristão é ser ativo, é estar presente, é se fazer presente, é mudar a história. Vamos falar agora sobre um dos superpoderes mais negligenciados da vida cristã? Eu tô falando deles. Os limites. Olha, é muito importante que a gente tenha limites na nossa vida. Porque se o nosso corpo é um templo, a gente tem que cuidar dele, inclusive nessas horas. Tem uma frase, inclusive, que fala mais ou menos assim: se permitir tudo é um desrespeito a si mesmo. Sabia que essa frase de repente pode ter uma base bíblica? Calma lá, vê só. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, fala justamente sobre aquilo que eu falei agora há pouco, sobre sermos templos do Espírito Santo. E veja, se você é templo do Espírito Santo e permite que qualquer pessoa entre, que qualquer coisa entre, seja... Não sei o que é que você vê, não sei o que é que você ouve, mas se você permite que tudo isso entre dentro de você e faça bagunça, você não está respeitando o templo de Deus. Será que tá? Você deixaria uma pessoa aleatória entrar num templo
e fazer bagunça nele? Será mesmo? Será que alguém poderia entrar na Capela Sistina de repente e pintar tudo de rosa só porque quer? Então por que você permite que façam isso com você? Por que você permite que as pessoas invadam e façam e ordenem e peçam o que quiserem a você? Veja, Jesus, ele nos ensina sobre limites também. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele era homem o suficiente para dar um tempo das multidões e se retirar para orar. Não atender os pedidos de todo mundo. Ele precisava ter um tempo para si, para resgatar a sua conexão com o Pai. Não que ele houvesse perdido, mas nós precisamos recarregar nossas energias. Nós não somos máquinas, então não podemos dizer sim o tempo todo para todos os pedidos, todas as propostas, todas as coisas que nos oferecem. Precisamos saber qual é o nosso sentido, qual é a nossa direção. Estamos indo para onde? Acatar esse pedido, acatar isso ou aquilo, vai nos levar aonde queremos estar? Nós precisamos sim ajudar as pessoas, precisamos nos compadecer, precisamos estar presentes para quem precisa de nós, mas precisamos saber até onde isso vai exigir de nós, porque nós também precisamos dizer não. Muitas vezes, na verdade todas as vezes, que você diz não para um abuso, não para uma manipulação, não para uma cilada que você sabe que é cilada do inimigo aquilo ali, você está dizendo um sim, o sim mais sagrado que você tem para Deus. Quando você diz não para muitas pessoas, muitas vezes você está dizendo um sim a você mesmo. E isso é muito lindo, porque mostra que você está cuidando do templo mais precioso que você conhece, que é você mesmo. Cuide de você. Isso é muito importante e é muito sagrado. Uma situação muito engraçada a gente pode ver que aconteceu no meio de uma tempestade. Eu sei que parece bem contraditório, mas aconteceu. E foi em Marcos, capítulo 4. Vê bem, estava ocorrendo uma tempestade horrorosa. Os ventos estavam açoitando o barco, as ondas, aquela coisa toda. Os discípulos, coitados, eles estavam pensando que seria o último dia de vida de todo mundo ali. E sabe o que aconteceu? Onde é que estava Jesus nessa hora? Você sabe. Ele estava dormindo. Tempestade rolando, solta. Acho que até o barco, coitado, estava com medo. Jesus estava dormindo. Simplesmente dormindo. E mais, os discípulos, desesperados, profundamente atordoados, foram acordar Jesus e disseram: Mestre, me socorre. E ele, com toda a paciência, com toda a benignidade dele, se levanta, ordena, o mar se acalma, os ventos obedecem à voz do Senhor. Observe, não houve passividade nenhuma nisso. Ele foi forte. Ele teve atitude. Ele colocou um limite na desordenança que estava acontecendo, na desordem que estava presente naquele lugar e naquelas pessoas naquele momento. E Jesus, ele nos convida a isso. Muitas vezes, nós, quando estamos na presença do Senhor, nós vemos o caos acontecendo, vemos as coisas ficando difíceis e a gente tá lá, calmo, porque a gente sabe que o Senhor está no controle. Mas, lembra que falamos sobre limites? Tudo tem limites, inclusive o caos. Temos autoridade e nós precisamos colocar limites no caos. Repreender essas coisas em nossa vida no nome de Jesus. Não é porque estamos leves diante do caos que devemos permitir que ele se instaure e permaneça acontecendo. Não. Não. Jesus, ele nos mostra que nós temos autoridade no nome dele suficiente para acalmar essas coisas e dar um basta nisso. Então perceba, além de você conseguir ter a leveza diante do caos, além de você conseguir lidar com todas as circunstâncias, você também precisa saber o limite. O limite, até que ponto
as coisas devem acontecer. Até que ponto você deve permitir que você veja, para que você dê um basta, um pause de vez. Bom, diante de tudo isso, deu para perceber que é muito diferente ser leve, ser fraco, ser forte, ser agressivo, ser reativo, ser ativo. Nós tivemos muitas reflexões hoje. E eu sei, demora tempo para processar, demora tempo para digerir, mas seu subconsciente, sua alma foram alimentados hoje. Que delícia, não é? A gente ir além do que estamos vendo, do que estamos sentindo, além da nossa bolha. E nós percebemos que tem tantas coisas que podem ser feitas na presença do Senhor. É aqui que eu te convido. Tem algo muito importante sendo preparado. Algo muito lindo, feito com muito carinho e pensado justamente para a parte invisível do seu ser. Porque o exterior todos veem, mas quero alcançar o seu interior. Porque quando a gente alimenta a nossa alma, a gente cuida do nosso templo, isso reflete de dentro para fora. E é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer junto com você. Não quero fazer uma maquiagem, não quero fazer algo passageiro. Eu quero construir algo junto com você. Algo muito lindo que está sendo planejado, que está sendo feito com muito amor. Então, se esse vídeo, todo esse contexto, toda essa conversa te tocou, te levou para um lugar mais profundo, te levou para aquele lugar secreto do seu coração, não deixe isso passar e demonstre sua gratidão. Então curta, comente, compartilhe, envie esse vídeo para uma pessoa que precisa dessa mensagem. Não seja egoísta, leve isso além e mostre para você mesmo que você está disposto a fazer diferente daqui para frente. Um beijo grande e eu te espero. Até a próxima. Se inscreve e ativa esse sininho que eu tô de olho, hein? Fui! Beijo!